Deus não dá a mensagem pronta. Ele não vem e te larga, Ele te mostra. Ele te dá o trilho, né? Ele inspira, ele aponta, ele indica. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintim. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui toda semana a gente traz conteúdos e dicas para pregadores. E hoje o assunto que a gente vai comentar aqui é um assunto que traz frio na barriga de todo pregador, que é na escolha do tema da pregação. Quantos aqui já não tiveram dificuldade na hora de escolher o tema da sua pregação ou se sentiram inseguro na escolha do assunto, na escolha do tema que ia trazer naquela noite? Então, sobre isso que a gente vai falar nesse podcast, que é inspiração do tema da sua pregação. É isso aí. Quem é que nunca ficou apavorado, né? A pregação está se aproximando e a pessoa ainda não sabe o que pregar, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Sim. Tá chegando o dia e eu ainda nem sei o que eu vou falar. Parece que faltam ideias, né? Aí a gente vai para a Bíblia, começa a ler a Bíblia e parece que aí piora a coisa porque tem muito assunto ali, né? Tipo, Sim. o que não falta na Bíblia é assunto, né? Então tu começa a procurar e procura e lê, e aí parece, agora esse texto aqui eu acho que vai deslanchar. E aí tu vai, não é isso ainda. Aí fica aquela dúvida, né? Não, mas ainda não é isso. Que fenômeno é esse, né? Sim, e ainda começa a bater um pavor, né? Eu sou uma pessoa que demora muito para preparar a pregação, então ainda não tenho tema, tá se aproximando o dia e já começa a bater aquele frio na barriga. Né? Porque tu sabe que tu vai precisar de tempo para programar depois, né? Exatamente. Mas que fenômeno é esse, né? Sim. Por que a gente tem aquela sensação de ir pregar e ler e parece que nada agrada? Parece que não tem nada ali, a gente ainda não conseguiu ter aquela paixão por aquele texto e aquela certeza. Sim. E quando a gente não tem essa certeza do que falar, às vezes a gente tem a tendência a ir inseguro pregar. Porque daí, né, vai de última hora lá, escolhe qualquer coisa, vai e prega. E às vezes acontece da gente pregar sem ter aquela queimação no peito de que aquela é a mensagem do dia, né? A confiança. A confiança. E essa falta de certeza gera essa insegurança na gente, por vezes. Eu, particularmente, quando eu tenho que pregar, eu preciso ter essa certeza dentro de mim que é aquilo que Deus quer aquela noite para a igreja, ou naquele dia para a igreja. E se eu não tenho essa convicção, parece que eu estou indo sozinha pregar. É a sensação que eu tenho. Parece que eu estou indo ali subir no altar sozinha. Diferente de quando eu tenho, né, a certeza do tema que eu vou pregar, parece que eu estou acompanhada daí. É como se Deus fosse junto. Sim. Eu tenho essa sensação, sabe? Eu acredito que quem prega deve ter e deve passar por isso também, né? Ter essa sensação de estar só. E aí, se a gente for parar para pensar, que fenômeno é esse, né? Por que a gente fica com essa dúvida, com esse vazio, com essa incerteza, com essa insegurança? Porque falta inspiração. Literalmente falta inspiração. E o que seria a inspiração? A inspiração, do ponto de vista bíblico, a palavra inspiração na tradução bíblica quer dizer soprado por Deus, né? É algo que Deus sopra, é algo que Ele sugere, é algo que Ele aconselha, é algo que Ele dirige. Então, quando eu tenho uma inspiração, é como se Deus me direcionasse qual é o objetivo da pregação, qual o tema dar, qual assunto usar, como argumentar. Então é como se ele conduzisse, ele soprasse esse caminho que eu devo seguir. Sim. Né? Então, se for olhar pela própria palavra, eu queria ler com vocês em 2 Timóteo, capítulo 3:16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, assim, a Bíblia, ela é inspirada. A gente sabe, né, que quem escreveu foram homens inspirados. Quer dizer, Deus soprou para eles o que eles deveriam escrever. Da mesma forma, o pregador.
Ele vai pregar, ele precisa ser conduzido por Deus, soprado por Deus. Qual a palavra dessa escritura ele vai pregar? E se a gente for olhar a Bíblia ela é um livro que ela tem uma eficácia muito grande. A Bíblia ele é um livro que a pessoa que lê, ela é transformada quando lê. Ela, quando lê, é tocada. Ela não é um livro que apenas tem, vamos dizer assim, várias estruturas literárias bonitas, interessantes. Não é só isso. Ela transforma. A Bíblia, quando uma pessoa lê, mesmo que ela não tenha conhecimento nenhum, se ela se depara com a palavra e ela lê, ela é renovada, ela é transformada. Tamanho é o impacto das palavras que estão aqui. Por quê? Porque não foram homens que tiveram a ideia. Essa ideia partiu de Deus, eles foram inspirados, né? Eles foram condutores de Deus para registrar aquilo que Deus queria falar com a humanidade. Então, a pregação, o pregador, ele também é esse canal, ele é esse meio que Deus usa para se dirigir à igreja. Então, quando eu entendo que eu sou um canal, eu preciso ter esse direcionamento, eu preciso ter essa inspiração. É como se Deus precisasse soprar em mim o que Ele quer falar com a igreja, né? Então, se eu tenho uma pregação inspirada, eu tenho, além de ter mais segurança na hora de falar, eu vou ter também, por exemplo, mais eficiência. Porque essa palavra foi dirigida por Deus. E se Ele dirigiu, é aquilo que a igreja precisa ouvir naquela hora. Então, a possibilidade de causar um impacto maior é grande. Sim. E tu atribui isso a todos os pregadores, essa inspiração? Ou só para alguns pregadores, ou as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma intimidade maior com Deus? Não, isso tem que ser para todos, porque aí que tá. A gente às vezes tem um certo mito em relação à inspiração, né? Uhum. É como se Deus ele falasse e revelasse. Deus tem que chegar para mim e falar. Não é tão espiritual assim. É espiritual, mas ele pode acontecer de formas comuns. Uhum. Entende? Essa inspiração ela pode ocorrer em lugares inusitados, de formas inusitadas. Não necessariamente com aquela espiritualidade, com aquele ritual que a gente imagina, né? Uhum. Então, essa inspiração está ao alcance de todos. Sim. Desde, claro, que exista uma comunhão com Deus, né? Para ele conseguir soprar, tem que ter uma comunhão, né? Então, é muito interessante quando a gente entende que, assim como a Bíblia ela foi inspirada, a minha pregação precisa ser inspirada. Porque quando ela é inspirada, eu estou falando com a necessidade real das pessoas. Sim, que entra aquilo que a gente já tinha falado sobre empatia, né? Que é se colocar no lugar das pessoas. E não existe ninguém melhor do que Deus para entender a necessidade da pessoa, entender até a linguagem da pessoa, a melhor técnica, a melhor história para a gente falar sobre isso numa pregação, né? É isso aí, porque o Espírito Santo de Deus ele nos conhece na nossa intimidade. Sim. Ele entende coisas que nem a gente entende. Ele entende por que a gente está com determinada emoção, ou está assim, ou está assado, porque ele sabe o que aquilo provocou na gente, o que provocou essa emoção. Sim. Ele tem um conhecimento de nós, ao nosso respeito, que a gente nem imagina. Então, o Espírito Santo, ele sabe a real necessidade da igreja. O pregador, às vezes, ele tem essa dificuldade. Às vezes, por ele pertencer à igreja e pregar em casa, ele tem essa dificuldade, né? De achar que determinados assuntos são importantes, porque ele tem consciência do que está acontecendo, se passando na igreja. Vamos dizer que eu tenho um problema de divisão na igreja, fofoca, problemas assim, né? Bem domésticos da igreja. E, vou levar uma palavra assim porque Deus vai falar. Não necessariamente. Daqui a pouco as pessoas não estão preparadas para ouvir aquela mensagem naquele dia. Né? Talvez a necessidade da igreja não seja falar da fofoca, por exemplo. Seja falar da rejeição. Porque daqui a pouco a fofoca ela surge, ela acontece numa igreja porque as pessoas se sentem rejeitadas, excluídas do grupo. Logo, começam a se sentir oponentes daquele outro grupo. Então, daqui a pouco, o problema não é o que está aparecendo. E quem que sabe que o problema não é aquele que está aparecendo? É só Deus. Então, se o pregador, por exemplo, mesmo sabendo que tem um problema de divisão na igreja, de fofoca, o que ele vai fazer? Ele orou e Deus soprou outra palavra.
Fala sobre aceitação, sobre rejeição, que nem Cristo foi aceito, nem ele foi, né, compreendido por todos. Enfim, aí ele tem uma inspiração. Deus sopra. O problema não é esse, o problema é outro. E aí ele vai para o púlpito com essa inspiração. E como é uma inspiração que vem de Deus, ele vai acessar essas pessoas com maior facilidade do que daqui a pouco se ele fosse tratar o problema na copa do problema e não na raiz. Né? Então, assim, o Espírito Santo, ele é sábio, ele sabe o que falar, quando falar e como falar. Então, a inspiração ela tem que partir dele, né? Porque ele conhece. É ele que entende a igreja. Ele sabe o porquê da igreja estar daquele jeito. E isso está fora da nossa linha de visão, né? Sim. Está fora da nossa linha de visão. Então, por isso que é muito importante a gente buscar de Deus essa inspiração. E a Bíblia, ela é eficaz por isso, porque ela é inspirada. Então, toda pregação que for inspirada, ela vai ser muito mais eficiente. Sim. E quando tem aqueles cultos de campanha que já vem com o tema já pronto. Que pergunta. Né? Talvez a inspiração já veio antes, né? Já foi lá pro pastor da igreja ou de quem, enfim, elaborou a campanha. Justamente. Isso é uma coisa muito comum, né? Tem congresso, tem campanha, já tá o nome lá. Sim. Às vezes tem igrejas que dá só o versículo, né? Dá só o versículo e aí tu te vira. Ora e Deus, né, revela lá o que tu quer. Mas às vezes já vem o tema. E aí limita. Então dentro de um versículo já vem o tema, né? Então aí tu fica limitado ali. Eu procuro pensar da seguinte forma. Não existe autoridade que não seja colocada se não for por Deus, né? Então, se existe um líder nessa igreja e esse líder colocou essa campanha, possivelmente eu parto do princípio que ele tem orado, né? E ele tenha buscado e Deus já tenha inspirado ele, né? Então, o processo de inspiração do pregador é um pouco diferente. Já me chegou o versículo e me chegou o tema. Bom, parto do princípio que Deus inspirou o pastor local, né? O pastor da igreja teve esse direcionamento. O que eu faço com isso agora? Bom, dentro desse assunto, dentro desse versículo, eu vou trazer os exemplos que eu quiser. Não vem imposto, né, pela igreja. Então, a linha de exemplificação que eu posso usar, ela também é uma inspiração que Deus me dá. Sim. Ou seja, como eu vou trabalhar em cima daquele texto, que já veio determinado, também é uma inspiração. Porque vai depender da minha criatividade, da minha ideia, da minha bagagem bíblica. Porque, né, tu vai usar argumentos ou vai usar uma linha que venha defender aquilo que já está ali determinado. Então, a forma com que eu vou montar a pregação em cima do que foi determinado também é uma inspiração. Porque uma coisa é o tema, que vem a inspiração, e outra coisa é a forma de falar sobre esse tema, né? Também tem a questão do assunto, né? Até a gente falou no podcast anterior, que era sobre tema, onde a gente explica a diferença de assunto e de tema. Acho que era interessante a gente explicar isso de novo, porque às vezes a igreja ela dá o assunto, e aí dentro daquele assunto tu acha o tema e vai. Tu pode explorar. Né? Ou então às vezes a igreja dá o tema já, e aí tu cata o assunto para montar a pregação. Né? Isso aí, às vezes ela dá também o versículo. Sim. Só dá o versículo. É mais complicado. Né? E aí tu te vira, né? Sim. Aí tu tem que orar e buscar a direção de Deus. Sim, mas explica um pouco melhor essa questão de assunto e tema, só para... Tá, então assim, repassando essa questão de assunto e tema, né? O tema é a parte, é aquilo que Deus quer falar com a igreja, né? Então, por exemplo, eu posso falar sobre perseverança. Deus me deu, ou lá na igreja tal, deram o tema que é perseverar na oração e tal. Beleza, é perseverança, né? Me deram o versículo, perseverar na oração. Qual assunto eu vou escolher para falar sobre isso? É livre. Dificilmente vem num portfólio para o pregador. Então, deram o tema, deram o versículo lá do Novo Testamento, perseverar em oração e tal. Mas qual história, qual pano de fundo? Qual algo concreto eu vou usar para defender a ideia de que eu preciso perseverar? Eu posso usar, por exemplo, a história de Ana. Então, vou lá para Ana, que esperou um filho, que Deus deu para ela orou, perseverou. Então, eu posso usar também outra história.
Vamos dizer que eu vou pregar para um público que não é feminino, que tem muita mistura, que tem homens e mulheres. Eu posso falar sobre a perseverança de Josué e Caleb. Então, assim, o tema, mesmo que ele venha limitado, eu vou navegar na Bíblia usando o assunto que eu quiser. Então, o tema é uma coisa abstrata, difícil de entender, que precisa de um assunto que venha ilustrar essa ideia. Então, se o tema é, por exemplo, perseverança, eu preciso de algum pano de fundo que ilustre e que faça o meu ouvinte entender o que é perseverança, quais os benefícios da perseverança, qual a dificuldade de perseverar, né? Então, eu vou criar toda essa estrutura baseada em alguma história, alguma coisa que eu tiro da Bíblia. Sim. Até para ajudar a lembrar, no último podcast a gente citou o exemplo do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, onde o assunto era a parábola, né? E o tema tinha 3 perspectivas, né? A perspectiva do filho que foi e depois voltou, a perspectiva do pai, né? Que deixou o filho ir, depois o recebeu, e a perspectiva do irmão ali, do outro filho, que ficou um pouco enciumado ali com aquele irmão que teve também, né, o apoio do pai quando voltou. Então, o assunto seria a parábola, o texto, a história, né? E o tema seria, então, essas 3 perspectivas que poderiam ser abordadas, né? Exatamente, tu tem essa distribuição, né? Tu tem essa possibilidade. Então, por exemplo, se eu tô ali orando e eu sei que é para pregar sobre a parábola do filho pródigo. Não necessariamente eu tenha que pregar tudo, né? Então, o que a gente faz? A gente vai buscar essa inspiração para saber qual ênfase desse texto você vai dar. Sim. Então, essa inspiração em relação ao tema, ela vem, né? E como que ela vem? Essa é a pergunta. Como que ela vem? Porque, às vezes, eu já ouvi muito pregador dizer assim, mas eu não tenho inspiração, eu não sei o que falar. É como se a forma de Deus se comunicar, dando a palavra, dando o tema, fosse igual para todo mundo. E não é, né? Para algumas pessoas, talvez ela vai estar ali orando e tem uma profundidade em oração que Deus vem, pá, é isso. Beleza, a pessoa entende com clareza, levanta dali e já sai montando a pregação. Mas tem pessoas que não é por esse meio de comunicação. Então, existem vários meios de comunicação. E a forma de Deus se comunicar, ela não é limitada também, por exemplo, ao espaço físico. Não necessariamente é quando eu estiver orando. Eu posso ter uma inspiração de pregação quando eu estou limpando a casa. Já aconteceu. Eu estava varrendo a casa e pá, veio uma ideia na cabeça. Entendeu? Sim. Que não era minha, né? É tipo uma epifania, né? Pode ser que tu tá lá trabalhando, né? Como é que é quando tu vai pregar, por exemplo? Né, depende do momento, né? Mas geralmente as pregações são inspiradas na minha própria experiência, né? Tipo, tô vivendo algo, tô precisando mudar algo na vida, e aí, tipo, que eu tô vendo que eu tô fazendo errado, aí eu fico com aquele assunto na cabeça, né? Chega o momento da pregação, geralmente eu uso esse assunto, mas porque já foi me inspirado isso, né? Pra primeiro, vamos dizer assim, ministrar em mim, e depois eu uso pra ministrar aquilo na igreja, né? Isso contigo pensando. Isso, exatamente, comigo pensando. Pois a gente pode ter várias formas de ter inspiração. Sim. Mas geralmente a gente tem uma que a gente consegue se identificar mais. Eu, por exemplo, eu gosto de ter uma inspiração na oração. Eu não consigo começar uma pregação sem orar. Pode acontecer de eu não ter uma escala para pregar e eu estar lá fazendo qualquer outra coisa e veio uma ideia, aí tu anota a ideia e tal, né? Mas assim, quando eu tenho que pregar, tem aquela responsabilidade, eu dobro o joelho e oro. Digo, Deus, o que tem para dizer para a igreja? Sim. Porque não é o que eu penso. É o que o Senhor pensa. Então, me mostra. E aí eu fico orando, né? E geralmente essa inspiração vem na oração. Mas já aconteceu de não vir na oração, né? Mas a minha forma de buscar inspiração, a minha, da Alexandra, é por meio da oração. Mas existem outras formas. Por exemplo, eu posso ter inspiração lendo. Eu falava com um pastor hoje e perguntei assim, como é que tu tem inspiração para pregar? Né? Eu começo a perguntar, como é que tu tem a ideia assim para pregar? É meditando na palavra. E ele é um pastor. Entendeu? Então não existe assim um jeito, né? Apesar da inspiração ser divina, ela não tem que se aparecer para nós de uma forma que a gente não vai entender, né? Tipo,
cai um raio do céu, ou, sei lá, alguma Algum coisa assim. sinal. Algum sinal, alguma coisa mais forte. Às vezes vem no pensamento, às vezes vem na leitura, né, vem na meditação. Então, mas eu acho que uma coisa interessante, já que a gente já falou de oração, leitura da Bíblia, meditação, ou seja, já tá algo em comum aí. Já tem algo em comum. Já existe uma procura, né? Não é tu tá, sei lá, olhando uma Netflix e vai aparecer lá no filme lá o tema da pregação. Né? Ou talvez sim, né? Mas não é um lugar provável. Não né? Pode acontecer, né? Tu ter uma ideia partindo de alguma coisa de um filme ou de uma história de vida. Mas, assim, existem elementos em comum. O que tu falou é interessante. Porque, assim, quando tu pesquisa, e se tu faz uma pesquisa de campo, tu vai ver alguns elementos comuns. Por exemplo, oração, leitura da palavra, né? Esses eu acho que seriam os mais abrangentes e fortes, né? Essa oração é interessante falar porque, assim, às vezes acontece tu ter uma ideia de pregar com uma oração muito particular tua. Tu nem tá nem pensando em pregar. Um momento também. É um momento teu. É aquela hora ali que tu começa a garimpar as coisas, desabafar para Deus, dizer tuas inseguranças, né? Tua vida e tal. Aconteceu de um dia que eu tava numa crise de meia-idade, eu acho. Com 38 anos, né? Pensando, daqui 2 anos eu tô chegando nos 40, o que eu fiz na minha vida? Eu fiz muita coisa, mas, tipo, tu pensa, assim, quando tu é jovem, que tu vai fazer coisas, assim, que tu vai ficar nos anais da história, né? E aí tu começa a pensar e tu começa a medir certas coisas em áreas da tua vida e tu não tem um contentamento, assim, eu fiz muita coisa legal que se eu morresse hoje já dava pra... Foi bem no início da pandemia, tá? Bem no início da pandemia. Digo, se me acontece alguma coisa, se chegar a minha hora, o que eu fiz? Que legado eu deixei? E aí com aquela crise, eu orando, e Deus, e conversando com Deus e tal. E aí me veio, assim, Josué, veio Moisés, todos eles lá na meia-idade também, né? Em volta dos 40 anos começaram a deslanchar no ministério, né? E aí eu fiquei pensando, eles levaram um tempão até começar a fazer algo que fosse visível. Não que o que eles faziam antes não era visível, né? Então Deus ministrou dentro de mim a respeito de Josué, né? Que Josué, por muito tempo, ele fez coisas invisíveis aos olhos dos homens. Ele estava em preparo também, né? Ele ficava na porta da tenda, ele era o, que nem diz os orelha seca lá de Moisés, o pau para toda obra, né? E ele era uma pessoa que estava sendo ensinado por Moisés, só que ele estava do lado do maior líder que Israel conheceu, né? Então, assim, todo aquele processo de invisibilidade de Josué, ali Deus começou a trabalhar no meu coração e tal. E aí eu terminei a oração, fui orar e comecei a ler e me veio a inspiração. Mas a inspiração não me veio com um tema. Ela veio com um assunto, que era a história de vida de Josué. Então, eu pensei, eu vou pregar sobre Josué, né? Porque falou comigo, vai falar com a igreja, né? Parte sempre, que nem tu disse, né? Uma coisa minha que... E aí eu peguei, eu digo, o assunto já tem, que é Josué. E eu tinha em mente, na hora da oração, o momento ali de rodear a cidade ali de Jericó, né? E quando eu parti para uma leitura investigativa, olha que interessante. Quando eu parti para uma leitura investigativa, eu descobri um elemento do perfil de Josué que fez toda a diferença no versículo que eu tinha lido. Que foi quando o príncipe do exército do Senhor chega para Josué, e Josué estava ali diante de Jericó, louco já para entrar dentro de Jericó, e o anjo vem, né, esse príncipe do exército vem, se apresenta e diz para ele assim, tira a sandália dos teus pés. E eu sou o príncipe enviado por Deus. Só que esse príncipe já chega com a espada desembainhada e manda Josué tirar a sandália do pé. Aí tu pensa assim, o que aquilo queria dizer, né? E aí eu fui investigar e tal. Tira a sandália do pé, quer dizer, seja submisso, o escravo, né? Significava um senhorio em relação a alguém que estaria totalmente subordinado. E quando o anjo manda Josué tirar a sandália, ele está dizendo, agora tu obedece às minhas ordens. Só que nessa altura do campeonato, Josué era quem? Josué era o chefe do executivo, vamos dizer, de Israel, era um general de guerra.
Já era grandão, já. Já era grandão, cara, né? Então ele tem essa ordem do anjo. E ali, nesse trecho da história, aquilo começou a me chamar a atenção e despertar curiosidade. E quando eu fui para essa leitura investigativa, lendo um livro que eu tinha lá sobre Josué, eu vi que ele tinha um perfil nas guerras. Ele era muito rápido quando ele estava numa batalha. Os inimigos, eles viam Josué como um trovão que passava. Ele tinha marcha napoleônica, assim. Então, ele era muito rápido no agir. E aí, esse príncipe do exército chega para ele e diz assim, olha, tu vai fazer o seguinte, tu vai rodear a cidade por 7 dias. Totalmente o oposto do que Josué. Ele... E sem explicação, né? E sem explicação nenhuma. Tu só vai rodear, não vai dizer nada, não vai usar arma, tu só vai botar lá, tocar as trombetas e tal. E de repente esse príncipe chega pra ele e diz, tu vai fazer tudo diferente do que tu é acostumado a fazer. Né? Então ali me veio a ideia. Ali veio a inspiração. Que surgiu lá no assunto quando Deus me deu naquele momento de oração. Ele ministrou em mim por meio da oração e esse assunto veio. E depois eu tinha o assunto, mas eu não tinha ainda o tema. O tema ele veio por meio de uma leitura investigativa. E aí eu entendi. Temos que entregar o controle de tudo a Deus. É interessante que tu disse, tu teve ali a inspiração, né? A sacada, mas não era pregação. Não era a pregação toda. Tu teve que fazer um trabalho de investigação. É que às vezes o que acontece? A gente vê um pregador pregando e tu vê aquela sacada, vamos dizer assim, perfeita na pregação, aquela ideia perfeita, o exemplos bons, né? E que traz tudo muito bem alinhado. E a gente acha que essa inspiração, ela já chega assim, prontinha, com os exemplos, tudo. Às vezes não. Às vezes chega só o assunto ou chega só o tema e aí tu vai atrás daquilo ali. Né? Mas a inspiração ela tem que ser o primeiro passo, a primeira, vamos dizer assim, pegada da ideia. A ideia. Tu falou uma coisa muito legal e importante. Deus não dá a mensagem pronta. Ele não vem e te larga, Ele te mostra. Ele te dá o trilho, né? Ele inspira, ele aponta, ele indica. Imagina quantas horas eu gastei depois lendo e investigando. Né? Eu tive que reler um livro que eu já tinha lido. E mais investigação. Então, assim, ele deu a inspiração. Mas a investigação, a pesquisa, a montagem, eu tive que fazer depois. É isso aí, a pregação ela não cai toda do céu, né? Não cai do céu. Só cai a inspiração ali e depois é com o pregador, né? É a técnica de como falar, a forma que vai se preparar, né? Tipo assim, tu falou cair do céu. É que nem se tu estivesse debaixo de um pé de laranjeira e caísse a laranja na cabeça. Ela não vai virar suco. Ela só caiu na tua cabeça, né? Aí tu pega a laranja, vai lá e faz o suco. Sim. Então a inspiração é mais ou menos isso. Ela cai, ela no sentido vem, mas ela não vem pronta, né? Ela vem de um jeito que tu tem que meditar, montar. E que nem, por exemplo, esse caso que eu dei, Deus na oração me deu o assunto. Era a vida de Josué. Né? Ministrou em mim, mas me deu o assunto. Mas ele não me deu o tema. O tema, eu tive essa ideia, teve um outro momento para ter essa ideia, o momento que eu estava investigando. Então, fazendo uma análise assim de pregadores, muitos deles eles têm a inspiração por meio de uma leitura investigativa. Que não é aquela leitura de devocional. Tem a leitura do devocional que a gente lê, tá lendo por prazer, lê a Bíblia né? Tô lendo a Bíblia. Mas tem aquela leitura que tu olha, tu lê de novo, tá, mas o que esse termo quer dizer? Aí tu vai lá, pesquisa. Mas esse texto aqui ele foi escrito para quem? Que contexto? Aí é aquela coisa mais investigativa, né? Sim. Mais de contextual, tu analisa, tu tenta entender o porquê daquilo e tal. Então pode ser que surja uma ideia original por meio disso. Que nem tu falou lá no começo. Às vezes a gente vê a pessoa pregando e diz, tá, mas como é que teve essa ideia? Às vezes é na investigação, né? Da onde que ele tirou isso? Uma vez eu vi a pregação, até agora me fugiu o nome do pastor que pregou. Ele falou sobre a casa na rocha e a casa na areia. E uma coisa que eu sempre imaginava, por não refletir, é que a casa era literalmente em cima de uma rocha. Então, daí ele falou na pregação que
não era em cima da rocha, porém existia areia em cima dessa rocha. E Escavando. visualmente não tinha diferença de uma casa da outra. E aquilo ali leva a mensagem para uma outra abordagem. Outra abordagem. Então, como que ele chegou naquilo ali, né? Não sei porque ele não falou, mas provavelmente foi meditando. E a própria Bíblia fala, eu acho que é em Lucas, na versão de Lucas ali, sobre essa história, que cavou fundo até achar a rocha. Ou seja, é óbvio, ele não estava na rocha. E na minha ilusão, a casa era na rocha, né? Era algo visível. E aí, se tu vai investigar mais, tu pesquisa como que eram as construções naquela época. Sim, sim. Aí se torna tudo muito mais claro, aquele texto. Sim, e aí depois tem os exemplos, tu traz pro dia de hoje, e aí vai. E aí vai. Então, veja só, tu consegue ter uma inspiração por meio de investigação bíblica. Sim. Né? Essa curiosidade. Geralmente, pregador é curioso. Pregador é um bicho curioso. Ele pode não ter formação acadêmica. Ele é curioso quando o assunto é Bíblia. E até segundo uma pesquisa que foi feita sobre a leitura no Brasil, a Bíblia é o livro mais lido, para ter ideia. Então, a Bíblia é o único livro que é lido no Brasil por pessoas que têm a 4ª série incompleta, para ter ideia. Então, tipo assim, não importa se tu tem formação ou não, a Bíblia, ela é lida. E quando você é pregador, você tem muito mais curiosidade, independente se tu tem formação ou não. Tu não precisa ter escolaridade para ler a Bíblia. E tu vê muita pessoa com baixa escolaridade, no entanto, com um vocabulário muito bonito, muito rico. A pessoa se comunica bem. Tem pregadores que falam muito bem, sem nem ter o fundamental. E o que se dá isso? A leitura assídua da Bíblia, da palavra. Né? Então, por quê? Porque o pregador ele tem esse caráter investigativo. Ele gosta de curiosidades, ele gosta de saber os detalhes, né? Mas por que isso aconteceu daquele jeito? Então, e acontece muito também da gente tá lendo, não sei se acontece contigo, mas tá lendo e tu já tá, dá pra pregar assim, falar assado? Dá pra fazer assim, fazer assado? Aí até às vezes eu digo, para, Xanda, para um pouco, tu não vai pregar, tu só tá te alimentando. Sim. Sabe como é que é? Sim. É como se tu visse assim, ó, tomate, cebola, pimentão, e aí tu pensa, que comida eu vou fazer com isso? O pregador ele já vai lendo e já vai pensando assim, né? Que nem quando a gente, por exemplo, tá ouvindo uma pregação, já viu? Como é que é quando a gente tá ouvindo uma pregação? A gente tem um senso crítico. A gente tem um senso crítico muito grande. No sentido de que, se fosse eu pregando, eu falaria assim, assado. Porque tu remonta a pregação da pessoa na tua cabeça. Mas isso é natural, porque o pregador ele tem essa coisa da palavra, da curiosidade, dessa organização mental de pregação, né? Então, quando o assunto é leitura investigativa, ali ele tem muito insight e ali vem a inspiração. E dá para dizer que é um momento espiritual. Sim. Dá para dizer, né? É um momento espiritual. Até tem um cantor que eu gosto muito, que é o Salomão. Ele fala que ele não compõe as músicas. Ele escuta, é a primeira pessoa a escutar. Olha aí. No caso, vem tudo pela inspiração. Olha aí, ele é a primeira pessoa a escutar. Exatamente. Ótima definição. Aí tu vê a humildade do cara, né? Exatamente. É justamente aquela questão, que nem eu disse, da minha inspiração. Geralmente, o que eu prego na igreja foi o que eu ministrei primeiro para mim. Né? Primeiro, aquilo ali fez efeito na minha vida. Eu lembro uma introdutória que eu vi que foi sobre gratidão. Né? Que o meu primo ele usou o exemplo, ele usou uma frase de impacto que era a seguinte: imagine se hoje você acordasse somente com aquilo que você agradeceu ontem. E aquilo ali me levou a uma prática de oração de gratidão, né? Uma coisa assim que eu não pensava em fazer, porque eu era grato, mas eu não verbalizava, entende? Aí eu comecei a agradecer a Deus por coisas, por pessoas, pela família, e verbalizava, tipo, Deus, agradeço pelo carro, agradeço pela minha casa, agradeço por isso, né? Agradeço pela minha família. E depois que eu comecei a fazer aquilo ali, aquilo gerou uma experiência em mim. E aí depois eu usei aquilo ali como uma pregação. Ou seja, aquilo ali mudou a minha vida lá, através do Christian lá, que trouxe aquela introdutória, me trouxe para uma experiência que não estava, vamos dizer assim, escrito na Bíblia que isso ia acontecer se tu agradecesse. Porque depois quando eu comecei a verbalizar, comecei a orar sobre aquilo, eu notei que o meu comportamento com as pessoas e até mesmo com o objeto começou a ser diferente. Deu mais valor. Eu comecei a dar mais valor, justamente porque assim, tu ora todo dia
por isso aqui. E agora tá tratando isso aqui dessa forma, né? Então aquilo ali gerou uma experiência que não estava escrito na Bíblia que eu ia ter, entende? Então depois aquilo ali virou uma pregação minha. Então foi uma inspiração através de uma experiência minha, né? E como que começou por meio de uma pregação. Exatamente. Então a inspiração também, quando a gente vai pregar, pode acontecer na hora que tu tá ouvindo uma pregação, né? Tá ouvindo, seja na internet ou ao vivo, escutou uma pregação, ouviu. E um trecho dessa pregação te dá a inspiração. Por quê? Porque é a hora que a tua cabeça tá ali meditando nas coisas de Deus. Tu tá ali pensando em Deus, tu tá pensando nas coisas dele, em como agradar, em como ser diferente, em como melhorar. E quando a gente tem essa vontade, essa predisposição, a gente tá aberto ao Espírito de Deus, né? Então é muito fácil ele vir e nos dar uma inspiração. O que não pode acontecer, de repente, é de ouvir uma pregação e eu ir reproduzir essa pregação depois, eu imitar, né? Porque, assim, essa originalidade que às vezes a gente vê nos pregadores, né? Da onde que tirou essa ideia? Bah, mas olha a sacada, olha o que ele percebeu. Como que eu nunca vi isso? E a gente pensa que nunca vai conseguir reproduzir ou fazer pregações nesse nível, né? Tem um pregador que eu admiro muito, que tem muita inspiração, eu não sei de onde ele tira aquelas... Quer dizer, sei, né? No sentido de expressar. De onde ele tira aquelas frases dele é o Luiz Hermínio. O cara é fantástico. Ele, quando tu tá ouvindo uma pregação dele, tu tonteia. Por quê? Porque ele nem terminou de dar uma profundidade que ele dá, às vezes, sai assim uma coisa assim profunda na fala dele, da boca dele, e tu tá ali impactado com aquilo e ele já soltou outra. Então, geralmente, uma pregação dele tem que ouvir 2, 3 vezes a mesma pregação, para te conseguir captar. Então, assim, tu vê que ele pensou naquilo. E ele pensou como naquilo? Às vezes eu fico pensando, esse cara deve orar muito, deve meditar muito na palavra, porque ele tem umas inspiração que não é uma coisa visível aos olhos de quem lê. Precisa de muito mais do que hermenêutica para falar o que ele fala. Né? Hermenêutica no sentido de interpretar as escrituras. Ele tem muito mais que hermenêutica, ele tem umas inspirações assim profundas, umas frases profundas, né? E que às vezes eu ouvindo assim, eu fico pensando, mas como eu queria ter essas ideias, eu não sei de onde que ele tira essas ideias, eu acho que todo mundo já se inspirou em alguém e viu, né? Eu queria ser assim. Por quê? Porque essa pessoa teve esse sopro. Esse sopro não quer dizer que ele teve vários no dia. Daqui a pouco ele teve um. Deus soprou. E ele pegou aquele sopro, sentou na Bíblia, foi investigar, foi pesquisar, orou em cima, e Deus mostrou mais sobre aquilo. Ele se aprofundou naquilo. Ele meditou naquilo. Então isso faz com que esse pregador ele seja muito mais original naquilo que ele prega. Quando ele consegue justamente isso. Buscar nas profundezas da palavra, né? Investigar, ter essa investigação, né? E o que tu acha sobre repetir a pregação? No caso, já tem uma pregação montada lá, uma inspiração, né? Tu montou a pregação, e aí tu vai para outra igreja, um público totalmente diferente, e aí tu usa a mesma pregação. Tu diz o pregador repetir a própria pregação. Eu fiz uma e depois fui lá e preguei. Isso. Olha, eu particularmente não me sinto muito à vontade. Porque, que nem eu falei, o que Deus quer falar com a igreja? Pois é, lá tá outro público, outro povo. Isso aí. Será que é a mesma mensagem, exatamente a mesma coisa? Tem pregadores famosos que faz? Tem. Já aconteceu de eu ir ouvir um pregador que eu gostava muito de ouvir e ele pregar tal qual eu já tinha ouvido ele falar. Eu sabia até os exemplos que ele ia dar, tudo. E aquilo dali me frustrou um pouquinho. Pode ser que para algumas pessoas ali aquilo dali foi novo, mas para mim não era. Mas, assim, é comum? É comum. As pessoas costumam fazer porque elas estudam, preparam sermão, pesquisam muito e tal. Mas, assim, se tu não prega com tanta frequência, né, eu acho que vale a pena tu te dedicar um tempo para buscar inspiração do que falar para aquele público. Trazer uma mensagem específica. Um pão mais novinho, né? Porque Deus conhece aquela igreja. Né? Já aconteceu assim para mim, de um pastor ouvir eu pregar numa congregação e dizer, vai lá na minha e prega isso daí, por favor.
E tipo assim, tu vê a aflição do pastor em achar que de fato aquilo ia resolver lá. Porque era um problema muito parecido e tal. Eu disse, olha, eu até posso, mas é que eu tenho que orar para ver se é o que Deus quer falar lá. Sim. Ou pelo menos, não que ele não queira falar isso lá, mas é agora. É no próximo mês que tu tá me chamando? Não que não posso utilizar uma pregação, né? Mas a própria reutilização da pregação, ela também tem que vir através de uma inspiração, né? Exatamente. Porque pregação é uma coisa bem, vou dizer assim, o resultado, né? Vamos falar assim, da pregação, ele é bem abstrato, né? Não é palpável. Porque o resultado da pregação, na verdade, é na aplicação da pessoa depois da tua pregação. Ou seja, tu não tem um medidor, né? Por exemplo, tu posta uma foto, um vídeo, as pessoas curtem e comentam, né? Tu pode ter uma ideia ali, enfim. Mas a pregação, tu não tem esse feedback. Até como a gente já comentou em alguns outros podcasts, às vezes passa anos e a pessoa vem e fala pra ti, aquela tua pregação fez efeito, isso na minha vida. Então, tu não tem o resultado, tu não tem um medidor. Então, essa questão, a gente tem que deixar na confiança em Deus, né? É confiar que é aquilo que Deus quer falar com a igreja, é não se adonar daquilo, acho. Né? Bem colocado, isso aí. E saber que tu não pode te adonar daquilo, né? Existe uma dica, meio termo, né, para quem prega assim, que quer usar a mesma pregação em outra igreja. Eu sugiro o seguinte: de repente use o mesmo assunto, porque você já pesquisou, já conheceu todo o contexto, isso dá trabalho, né? Mas ora a Deus para saber. Exatamente. Eu me lembro que eu preguei, foi uma pregação muito boa sobre a olaria lá, que Deus manda o profeta descer a casa do oleiro e tal. E eu levei argila para a igreja, dei um pedacinho pro pessoal, o pessoal, né, enfim, foi bem sinestésico também a pregação, né? Mas numa congregação eu dei uma ênfase do processo da confecção do vaso, né? E depois fui pregar numa outra igreja, acho que 2 meses depois, e eu usei a mesma estrutura, no sentido assim de toda a pesquisa, tudo, mas a ênfase que eu dei nessa igreja, depois que eu orei, era outra. Era baseada em uma parte específica da confecção desse vaso. Então, assim, eu sei que eu consegui aproveitar, reutilizar, que nem tu disse, a pregação, no entanto, numa ênfase para aquele público, conforme a necessidade daquela igreja. Então, é possível? Mas é interessante o pregador estar sensível, né? Deus, o que tu quer falar com esse povo? Qual é a palavra para essa igreja hoje ou amanhã, né? Enfim, então é muito importante botar Deus nesse processo de escolha. E até é importante salientar que essa é a nossa opinião, a nossa experiência, né? Cada um tem a sua, mas a gente acredita que o ideal é essa busca, né? Pela inspiração divina. Porque até existem outras situações, né? Que daqui a pouco a pessoa não tem tempo, daqui a pouco chegou... hoje é tu que prega, né? Enfim, tem situações adversas. Só que o pregador não foi, o pastor tem que pregar. Exatamente. Daqui a pouco no próprio culto ali, não tem como tu montar uma pregação, mas, né? Tem outros meios ali para recorrer. Enfim, é importante entender isso, que cada situação é uma situação. E em todas as situações a gente está, né, dando o conselho de buscar essa inspiração. Agora, se vai ser uma pregação repetida, se vai ser uma pregação nova, né? Eu acho que Deus também ele vai dar conforme o recurso que tu tem. Né? Isso aí. Tu tá 10 dias de uma pregação, eu acho que, né, vai vir um tema totalmente novo, vai dar tempo de pesquisar, mas tu tá 5 minutos do culto, recebeu a notícia que tu vai pregar por algum problema externo, né? Deus vai te dar o recurso que tem ali naquela hora. Vai usar aquilo que tu já ouviu. Exatamente. Já pesquisou, né? Eu lembro de já acontecer de Deus mandar eu pregar algo que eu preguei há 1 ano atrás. Sim. O mesmo Deus que tá te inspirando, colocando talvez só a ideia, pode ser o Deus que pode colocar as palavras na boca. Tipo assim, pega lá aquela lá, né? Exatamente. Eu quero falar com a igreja aqui, né? E é bíblico, né? Depois que Jesus foi para o céu, lá os discípulos falavam em outras línguas, mas línguas em que eles não entendiam, né? Tipo, as línguas de outras regiões. Ou seja, era Deus falando através dele. Eles nem sabiam o que estava falando, né? Então, se precisar,
né? Se for o caso, Deus até dessa forma vai abre a usar. boca que eu vou encher. Exatamente. Né? A Bíblia diz, abre a boca que eu vou encher. Quer ver um exemplo interessante sobre isso? Cristo. É como se ele repaginasse a pregação dele. Quando ele fala lá na trilogia da redenção, ele fala da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, né? Veja só, ele usa o mesmo tema, que é redenção, né? Algo que se perde, que tu encontra. Só que ele usa assuntos diferentes para tratar o mesmo tema. Sim. Né? Porque num assunto ele usa uma mulher que varre a casa, então ele tem, obviamente, um público ali específico, né? Que perde a moeda e procura e tal. No outro ele usa um outro assunto, mas ele está falando o mesmo tema. Sim. Aí ele fala agora através da ovelha. A ovelha que se perde e tal, o pastor vai... Aí depois agora ele troca o assunto, mas é o mesmo tema. E aí ele vai e fala do filho pródigo. Então, há uma possibilidade de você reutilizar o tema. Uhum. Só que o que tu vai mudar, talvez, olha que interessante, é a história, o assunto. Por quê? Porque sempre tem que estar alinhado com quem está na frente. E pela questão da empatia, né? Da empatia. Não adianta tu falar uma história para um público que o outro não vai entender. Né? Tu quer ver? Jesus tinha quem? Tinha mulheres, possivelmente pessoas com baixa escolaridade, quando ele fala da dracma perdida. Porque ele usa elementos do cotidiano, né? Ele fala varrendo a casa diligentemente. Então ele cria um cenário doméstico que se reporta a pessoas que entenderiam. Ele fala em dinheiro, então possivelmente tinha ali cobradores de impostos, pessoas que lidavam com dinheiro. Quando ele fala da ovelha perdida, ele tem um público de pastores, pessoas que entenderiam o que ele estava falando. Mas quando ele fala do filho pródigo, agora ele tem um outro público diante dele. Então, mas o tema é o mesmo. Sim. O tema era o mesmo, ele reutiliza o tema aplicando a outros assuntos. Então agora ele vai lá e fala do quê? Com religiosos, pessoas com nível de erudição maior, e aí ele cita o exemplo do filho pródigo, fala essa questão de hierarquia, né? Enfim. Então, assim, é possível reutilizar, né? Desde que esteja compatível com o público. É bom tomar esse cuidado. Jesus tomou esse cuidado, né? Sim. Cristo é um exemplo perfeito de alguém que se colocou no lugar do outro. Uhum. Em todos os tempos, em todas as histórias, até na prática, né? Uhum. Na questão da cruz. Mas todos os exemplos, se tu vê, por exemplo, no exemplo da viúva pobre, ele se coloca no lugar dela, porque ele vê que aquilo que ela tá dando é só o que ela tem, né? Ou seja, ela tá dando tudo que tem. Tudo. E vê também, e se coloca no lugar daqueles que estavam colocando todo o dinheiro. Ou seja, a mensagem é perfeita por causa disso. Ele conseguia enxergar a perspectiva das pessoas. Ou seja, aquilo que ele pregava dava na veia, né? Quando era para falar com as pessoas. Isso sabe por quê? Porque uma outra forma de você ter inspiração é por meio da observação do dia a dia. Então, o pregador que consegue observar o que está ao entorno dele, as pessoas, a igreja, as coisas, o que acontece no cotidiano, ele é eficiente. Sim. Jesus observou isso. E olha, a observação dele extraiu uma valiosa lição. Né? Não adianta tu dar muito e não ser importante para ti. Ela deu pouco, mas era tudo para ela. E até a capacidade de observar é uma inteligência, né? Qual um tipo de inteligência? É a inteligência natural, que a gente chama. Isso. É um tipo de inteligência. É aquele observador, aquele que consegue observar as coisas. Que é algo que Deus te deu também, né? Ou seja, pode ser também inspiração. Sim, sim. Até existe um gênero literário que é crônica, que a gente chama, que são coisas do cotidiano. E geralmente quem é um bom cronista é pessoas que observam coisas pequenas e consegue extrair lições dali. Então, é aquela pessoa que observa algo e com base na observação ela tem uma ideia, seja para escrever uma crônica, seja para pregar, né? Então, por exemplo, Jesus, quando ele falou do bom samaritano, qual que é o pano de fundo que tinha ali? Assaltos na estrada. Em algum momento ele já tinha observado essa questão de como era comum as pessoas serem assaltadas, né? E aí ele cria a parábola do bom samaritano, baseado numa observação. Sim. A mulher varrendo a casa, gente. Imagina, a dracma perdida. Que é algo que Deus te deu, né? Um dom, porque é que nem músico, né? Cantor, enfim, que compõe música. Tipo, como é a inspiração de Deus, então podemos entender que qualquer pessoa que orar pode fazer uma música.
Talvez não, né? Talvez não. Porque é uma habilidade, né? Então talvez Deus já deu habilidade lá pro que compõe as músicas, achar as palavras certas, as que ficam mais bonitas, né? Tipo, ali na melodia, enfim. E o pregador é a mesma coisa. Às vezes Deus já deu o dom, essa inteligência da questão da observação. Observação. E que já é a própria inspiração, né? Já é a própria questão que Deus já deu aquilo ali. Agora é só utilizar aquilo ali, né? Isso exige uma capacidade de reflexão. Porque quando tu observa o cotidiano, pode observar de repente o trilho da formiguinha, né? Tu viu como elas se organizam no trilho? Uma atrás da outra, né? Então, tipo, dá pra tirar uma lição daí? Dá. Organização, disciplina, né? Elas são unidas. Então, assim, a observação. Se tu é uma pessoa que reflete na vida, reflete nas coisas, na palavra de Deus, tu tira uma pregação vendo a formiga carregar uma folha 500 vezes o tamanho dela. Ela tem, acho que é 10 vezes o peso dela. Às vezes tu vê uma formiguinha com uma baita coisa assim, uma baita folha e ela tá ali. Né? Tem a sinergia também, né? Elas trabalharem juntas, né? Então, tipo assim, é uma coisa que tu tira tu observa e tu tira uma lição, né? Tu consegue fazer uma reflexão a respeito das coisas de Deus partindo daquilo dali. E é muito legal você usar exemplos do cotidiano para ilustrar a pregação também, né? Porque a tua pregação vem por meio de uma inspiração. Então, como é que eu faço isso, né? Deus tem falado muito comigo por meio da minha filha agora, ultimamente. Por quê? Porque eu vejo ela, o comportamento dela, certas coisas que ela faz, ou às vezes o jeito que eu olho para ela. E eu me reporto a Deus assim. Porque, por exemplo, qualquer coisa que ela faça, qualquer conquista que ela tenha, aquilo para mim me gera muita alegria, muito orgulho. E eu fico, às vezes, emocionada em pensar que Deus, quando me olha, Ele olha com o mesmo olhar que eu olho para a Sofia. Sim, o amor de Deus que a gente mais tem perto na Terra é o amor de pai e mãe, né? O dele é muito maior, sim, óbvio. Mas o que a gente consegue mais compreender... Isso é o que eu fico... Eu consigo medir até a mim, né? E aí eu fico ali, eu olho assim, e qualquer sorriso, e qualquer coisa, qualquer gesto, aquilo fala comigo. Então, assim, um filho, ele ensina muito, né? Um filho ensina... inspira, né? E inspira. Bem colocado. Um filho ensina e inspira. E quando você lidera, por exemplo, a igreja, tu trabalha como líder, alguma coisa na igreja, o filho ele te ensina a amar mais as ovelhas também. O filho também ensina o pregador a amar mais a igreja. Porque tem pregador que não cuida da igreja. Ele só vai lá e prega, faz o trabalho dele. Mas quando você tem um trabalho pastoral aliado ao trabalho de pregação, a tua fala é diferente. Sim. Né? Tu tem uma fala diferente. É como assim, ó, o pregador que não tem um contato direto com ovelha. E ovelha dá trabalho, né? A gente sabe que ovelha dá trabalho. Mas vamos dizer, eu seja um pregador que não tem contato direto. É como se fosse uma pessoa conhecida falando com uma criança, com o teu filho. Mas quando vem o pastor falar com a igreja, é o pai falando com o filho. O tom de voz é diferente. A empatia é outra. Ele consegue falar de um jeito que a igreja para e presta atenção. Sim. Né? Porque o que está movendo ele a falar é amor. Ele é movido por amor, né? Pelo menos deve de ser, né? Então, assim, tu observar um filho teu dá inspiração para pregar. Então, a inspiração, ela não vem de uma forma engessada ou totalmente espiritualizada só. Ela vem em diversos locais, em diversos momentos, ela pode existir. Pelo que eu entendi, a inspiração, então, vem da tua correta manutenção do teu relacionamento com Deus. Perfeito. Né? Oração, leitura da palavra e meditação. Né? Não adianta tu estar em contato com as coisas, vamos dizer assim, mais santas, e se tu não tiver com essa manutenção, tu não vai ter a inspiração. Não. Agora, se tu tem esse relacionamento com Deus e manutenção em dia, vamos dizer assim, até a formiga pode servir de inspiração. Ótimo. Né? Então, eu acho que a chave, não sei nas tuas palavras como é que vai ser, mas nas minhas palavras, a inspiração é a manutenção do teu relacionamento com Deus. Tu fez uma ótima leitura. Porque é nesse momento que vem a inspiração, né? É a prática dessa comunhão.
Porque, veja só, todos os momentos que a gente elencou aqui, no momento da oração, da leitura da palavra, investigação, ouvindo uma pregação, ou observação do dia a dia, tudo muito relacionado a Deus sempre. Então quer dizer que esse pregador ele está num modo já que ele medita o tempo todo em Deus, né? Ele está ali com Deus. Exatamente, era tua filha, mas tu pensou, o amor de Deus comigo. Tu sempre associa ele a tudo. Exatamente. Né? Então o pregador, ele tá justamente isso, bem colocado, ele está em plena comunhão. E a comunhão a gente entende que não é só quando eu estou com o joelho no chão. É quando eu leio a Bíblia, mas também não é só quando eu estou lendo ela, é quando eu estou meditando nela. É que nem tu disse, é quando eu estou pensando o que eu posso fazer para melhorar. E aí tu procura na palavra algo que te ajude. Sim. Então é um momento pleno de comunhão, com essa busca, né, de Deus. E essa busca a Deus, ela vem e quando a gente menos espera, sopra. Vem inspiração. Vem inspiração. Isso aí. Então tá. Esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Que tenha sido inspirado pela gente aqui. E se você gostou, compartilhe, né? Passa para os seus amigos, para aquele que é pregador também, que tem interesse em consumir esse tipo de conteúdo. A gente vai lançar aqui toda semana esse podcast. A gente também nos acompanha nas redes sociais, Instagram e Facebook. Vai estar no link abaixo. Entre lá e fique por dentro de tudo que a gente posta.